Olá, está começando mais um Sala 221. Veja os assuntos dessa edição. A retomada dos transplantes de medula óssea pelo SUS devolve a esperança a pacientes paraibanos. Como as empresas juniores da UFPB ajudam estudantes a adquirir experiência profissional ainda durante a graduação. Entenda por que a evasão universitária ainda é um dos maiores desafios do ensino superior. Como o restaurante universitário tem papel fundamental na permanência dos estudantes na UFPB. O Sala 221 começa agora. Hoje o Sala 221 começa falando de esperança. Uma simples doação pode transformar vidas. O estado da Paraíba retomou recentemente os transplantes de medula óssea pelo SUS, renovando as chances de pacientes que aguardam pelo tratamento. A repórter Ana Sofia Novaes traz as informações. Estamos aqui no Hemocentro, que fica no bairro da Torre, em João Pessoa, e vamos mostrar como funciona o processo para aqueles que querem doar medula óssea. Quem pode entrar, fazer o cadastro para se tornar um possível doador de medula óssea é quem tem entre 18 anos e 35 anos de idade, não ter doenças oncológicas nem autoimunes. Você vê um Hemocentro, é o único órgão que é responsável em fazer o cadastro, são os hemocentros. Você vem com o documento oficial com foto, preenche um cadastro com termo de consentimento, autorizando a tirar uma amostra de sangue para seu nome ficar no banco do REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. E de que forma ser um doador de medula óssea pode transformar a vida de uma pessoa que precisa? Quem precisa de medula óssea? Pessoas que têm problemas seríssimos do sangue, leucemia, os tipos de anemia graves, linfomas. Então, assim, quando ela vem procurar um doador compatível, é porque já esgotou toda a parte de terapia medicamentosa. Então, o transplante se torna aquela esperança, aquela luz que vai dar a vida àquela pessoa que está precisando. A probabilidade de você ajudar alguém no Brasil é 1 em 100 mil, no mundo 1 a 1 milhão, certo? E assim, é tudo custeado. Se você for compatível dentro dessa probabilidade, é que você vai doar sua medula. No primeiro momento, é só um cadastro. Esse cadastro ele é único, é feito só uma única vez. E então, ele é mundial. Não precisa você repetir. Além de ajudar a salvar vidas, quem faz parte do REDOME pode ter direito à isenção da taxa de inscrição em concursos públicos federais. Na Paraíba, doadores também têm direito à meia entrada em eventos culturais. E no dia da doação, a falta justificada no trabalho, sem desconto no salário. E ainda falando sobre oportunidades que transformam vidas, dentro da universidade, muitos estudantes encontram nas empresas juniores a chance de transformar a teoria em experiência e dar os primeiros passos na carreira profissional. Muita gente entra na universidade pensando apenas nas salas de aula, mas alguns estudantes encontram nas empresas juniores uma oportunidade de colocar a teoria em prática, desenvolver habilidades profissionais e até descobrir novos caminhos para a carreira. As empresas juniores são organizações sem fins lucrativos geridas pelos próprios estudantes, que desenvolvem projetos reais para clientes e vivenciam a rotina de uma empresa ainda durante a graduação. Eu conheci a Planege logo quando eu entrei no acolhimento feito pelo CT. Maria Helena atualmente era a presidente da Planege e ela foi apresentar para a gente o que era a empresa júnior e como era que funcionava. E isso foi no final de 2024. Eu já vinha de outra instituição, estava fazendo outro curso no IFPB. Aí, quando eu passei para vir para engenharia civil, né, que eu faço hoje atualmente, eu fui pesquisar se existia algum EJ na minha área, né? Aí eu descobri que existia e, consecutivamente, né, estava aberto o processo. Eu fui me inscrever. Foi dessa forma que eu conheci a Planege. O nosso primeiro evento, o meu e o de Fernanda, foi o Aurora, o ano passado. Sim. E a gente entrar e ver todo mundo cantando os hinos das EJs, ver o palco do reconhecimento com todo mundo subindo e sendo reconhecido lá em cima e ver o impacto que esse movimento causa nas pessoas que estão dentro das EJs foi muito importante e impactante para mim.
E quando eu tive noção que eram mais de 40 EJs, eu fiquei, nossa, eu fiquei assim, abasbacada, sabe? Falando assim, eu fiquei muito realmente besta. E eu fui vendo que tinha pós-júnior, que acabava sendo empregado porque passou pela EJ, e o quanto a PB Júnior também, ela intensifica e dá essa oportunidade para mim, eu fiquei bem feliz, sabe? Com as oportunidades e os caminhos que a gente consegue trilhar. Mas os benefícios dessa experiência vão além da percepção de quem participa. Para professores que acompanham de perto o trabalho das empresas juniores, elas se tornaram uma importante ponte entre o conhecimento acadêmico e as exigências do mercado de trabalho. Estou na IRIS como orientadora desde o ano passado, desde 2025, do início de 2025. Então, foi um convite que os alunos me fizeram. Eu sempre tive bons olhos para a empresa júnior, acho que é uma experiência fantástica para a formação do profissional. Eles são realmente alunos que conseguem se destacar dentro da turma. Eles sempre demonstram ter um diferencial de olhar do mercado. Eles têm uma facilidade e um posicionamento crítico em relação ao conteúdo, que se destaca em relação aos demais. A empresa júnior ela tem um desafio muito grande, que é tanto a formação do profissional, como a inserção dele no mercado. E aí eu percebo que isso é muito lado a lado dentro do processo. Porém, existem muitos cursos e existem muitos eventos de capacitação para as empresas júnior de forma geral. Na universidade, o aprendizado começa na sala de aula, mas são iniciativas como as empresas juniores que muitos estudantes têm a oportunidade de testar conhecimentos na prática e desenvolver competências que serão utilizadas ao longo de toda a vida profissional. Eu acho que cada empresa júnior, entendendo elas dentro de um movimento, elas dão uma oportunidade para os estudantes conseguirem expandir não só aquilo que eles aprendem em sala de aula, como também abre portas e oportunidades para que eles descubram novas coisas sobre si mesmos, sobre as suas competências, sobre aquilo que eles podem desenvolver. A gente costuma dizer que líder não é só aquela pessoa que tem um cargo de diretor, de gerente, uma pessoa que está numa posição de liderança formal, mas todos nós somos lideranças no sentido de que a gente desenvolve essas habilidades dentro do movimento, para além da própria questão prática dos nossos cursos, Inseridos nas nossas empresas juniores, a gente tem a oportunidade de expandir aquilo que a gente aprende em sala de aula e também tem a oportunidade de aprender dentro de um contexto corporativo, um contexto empresarial. E para além disso, a questão da formação de soft skills, então de habilidades sociocomportamentais que levam essas pessoas para um mercado de trabalho muito melhor capacitadas do que pessoas que não passam pelo movimento Empresa Júnior. O papel do movimento Empresa Júnior é formar lideranças comprometidas e capazes para o futuro, para que elas sejam ótimos profissionais no mercado e que a gente também gere impacto dentro do nosso estado e, consequentemente, no nosso país. O Sala 221 vai para um pequeno intervalo, mas fique ligado que tem mais. No próximo bloco, você vai entender os desafios da evasão universitária e conhecer como o restaurante contribui para a permanência de milhares de estudantes na UFPB. A Universidade Federal da Paraíba é motivo de orgulho para toda a comunidade, formada por mais de 50 mil pessoas. Uma instituição que contribui para o desenvolvimento da sociedade por meio de uma educação pública, inclusiva e inovadora. Instituição que preserva a cultura paraibana e cresce em harmonia e respeito à natureza, valorizando a própria história. Somos a UFPB. Estamos de volta e agora vamos falar sobre educação. Conquistar uma vaga na universidade é a realização de um sonho para milhares de brasileiros. Mas para muitos, o maior desafio é continuar no curso e chegar à formatura. Eu fiz uma reportagem sobre o assunto e a gente mostra agora para você. Manuara começou jornalismo e desistiu. Ela acabou mudando para o curso de letras. Mas eu fiquei muito chateada também com a grade curricular, que é uma grade curricular muito antiga. Quando eu entrei para cá, eu não tinha muita noção disso. Aí quando eu entrei, eu percebi, Eu fiquei muito chateada também com a falta de aula, que não tem tantas aulas assim. Agora eu estou em letras e eu estou vendo uma diferença abrupta. Outra coisa que também influenciou foi justamente durante as aulas, tem professores que não dão o assunto de fato.
E isso me magoou um pouco, sabe? A UFPB tem mais de 30 mil alunos de graduação e combater a evasão escolar é um desafio. Ações específicas nós temos feito considerando a possibilidade do aluno permanecer. Então, foram criados programas, nós fortalecemos os laboratórios com qualigrade, nós temos feito um acompanhamento junto dos coordenadores dos cursos, porém, a nossa taxa é muito alta. Nós temos, hoje, em média, a gente pegar uma temporalidade dos últimos 10 anos, em média, 59% dos nossos estudantes se evadem. Se a gente pensar, né, em cursos específicos, a gente tem um número muito alto de cursos que tem uma taxa de evasão em torno de 70%. Eu tenho cursos na UFPB que tem uma evasão em torno de 80%. Um dos motivos da evasão tem a ver com a falta de recursos financeiros dos estudantes. Nós mandamos um questionário para os estudantes. Eu quero saber por que eles não vieram confirmar a matrícula. Então, o dado real que eu tenho é fruto desse questionário para esses estudantes. Eles informaram, né, cerca de 70% disseram que não vieram confirmar a matrícula porque não tinham condições de permanecer na universidade. E eram estudantes daqui da Paraíba, na sua maioria, cerca de 65% eram paraibanos, que precisa de recursos financeiros para permanecer, então ele precisa de alojamento, de residência, ele precisa ter um restaurante, ele precisa ter bolsa, inclusive, para permanecer, e esses estudantes não vieram, 70% informando que era porque não tinha condições de permanecer. Então, para a gente, hoje, a maior dificuldade é a permanência. Para Manuara, o desafio foi outro, encontrar o curso que atendesse às expectativas dela. E agora, pretende seguir em frente e se formar em letras. No momento que eu decidi trancar, para o momento que eu tranquei de fato, que eu cancelei, no caso, a minha matrícula, foi um período de luto, de eu me perguntar muito, será que eu estou fazendo a coisa certa? E hoje em dia eu digo que eu fiz a coisa certa. E falar em permanecer na universidade também é falar de apoio aos estudantes. Estudar, muitas vezes, é vencer desafios fora da sala de aula. Para milhares de alunos da UFPB, o restaurante universitário é mais do que um lugar para fazer as refeições. É um espaço de apoio essencial para continuar na universidade. O repórter Pedro Vogado mostra essa realidade. Estamos aqui em frente ao restaurante universitário, um lugar que recebe centenas de estudantes todos os dias, e vamos falar um pouco sobre a importância do RU para eles. Como eu venho, né, de uma família economicamente não tão bem favorável, eu acho que esse acesso, né, ao restaurante universitário ele é bem importante justamente para economizar nas despesas que eu tenho aqui. Porque, para além da alimentação, eu também gasto com moradia, né, e outros gastos. Então, eu acho que o RU, para mim, caminha nesse sentido de fazer com que eu permaneça, né, na universidade. Segundo dados da UFPB, mais de 4.500 estudantes utilizam os restaurantes universitários da universidade. Pedro Vogado, para o Sala 221. Se você é estudante da UFPB e quer receber esse benefício, então fique atenta aos editais publicados no site e nas redes sociais da PRAP. Quando as inscrições abrirem, é só fazer a solicitação pelo SIGA e seguir as orientações para participar da seleção. Essa edição do Sala 221 vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau.